Olá pessoal, olá famílias, sou Júnior Buranello, psicoterapeuta. Hoje mais um vídeo aí especial, quarta-feira, dia 29 de janeiro de 2024. Tá? Primeiramente gostaria de agradecer a todos o carinho, as famílias que me acompanham no TikTok, no Instagram, no Facebook, aqui no YouTube. Né? E o objetivo sempre dos vídeos é falar sobre dependência química, sobre alcoolismo, sobre a forma, muitas das vezes, que a família não consegue lidar com o seu ente querido, que tem um vício. Então, dentro desse conceito, famílias, hoje vou trazer mais uma parte importante sobre a motivação do uso de drogas, que é esse conceito da sensibilização cerebral. Ou seja, o que você quer dizer, Júnior? Seja mais específico. Com o passar do tempo, o cérebro humano ele vai criando áreas de associações, no qual ele vai perdendo sentidos, vai tendo os desencontros. E a sensibilização cerebral, no qual, por conta do alto nível de substância, os altos níveis elevados de substância na mente desse ser humano, ele vai criando esse afastamento cognitivo, vai criando novos conceitos, vai criando novas imagens, vai criando novas maneiras de pensar, no qual, obviamente, pessoal, vai existindo um afastamento muito grande nas regiões cerebrais. Ou seja, quando existe essa elevação dos níveis de uso de substância e a concentração de droga, é perceptível que as sinapses diminuem. O que são as sinapses, Júnior? São as áreas de comunicação de um neurônio com o outro. Todas as células desse cérebro, eles vão fazendo ligações de comunicação, que é o quê? A ligação entre, por exemplo, o que é o estímulo do prazer? Bom, eu vou pensar numa situação que me gere prazer, por exemplo. Todas as vezes que eu penso em me alimentar, isso gera um estímulo. Esse estímulo, ele busca a ligação entre o desejo com a vontade. Então eu vou pensar na comida, no prato de comida, vou criar essa imagem e essa imagem vai me fazer criar o desejo. E aí a vontade se eleva. Aí você fica contando as horas, vai chegando a hora do almoço, começa a olhar o relógio, já começa a ver, o que será que tem de almoço hoje? Então eu estou criando uma imagem daquele desejo que eu tanto quero. Quando nós falamos das drogas, pessoal, quando nós falamos das drogas em si, é importante você entender que a sensibilização cerebral é quando esse circuito recompensatório, esse circuito de recompensa, ele vai sofrendo alterações ao longo dos anos, ao longo do tempo de uso, que essa pessoa ela vai perdendo as ideias reais das imagens sobre o desejo, de que aquilo está lhe causando mal, o poder de decidir contra aquilo, E obviamente, quando a gente fala de sensibilização, ela vai ficando muito mais vulnerável aos efeitos colaterais do uso de droga. Ou seja, o cérebro humano, esse cérebro adoecido, ele vai começando a sofrer inúmeras alterações. Que tipo de alteração, Júnior? Nossa senhora, rapaziada do céu. Vou até descrever algumas alterações para vocês aqui, só para vocês entenderem. Vamos lá. A pessoa começa a se sentir desconfortável em lugares e ambiente com muita gente, que ela cria aquela paranoia por conta de imaginar que as pessoas estão percebendo que ele está drogado. Ouve vozes, vê vultos, imagina as coisas, olha por debaixo da fresta, da porta, não deixa as pessoas falarem alto porque ele está sob efeito de droga e acha que as pessoas estão ouvindo o que ele está falando, estão percebendo todos os sinais que ele está drogado. Mas isso é sensibilização? Claro, é a sensibilização cerebral, porque o cérebro ele vai perdendo os seus estímulos naturais e ele vai sofrendo essas alterações, no qual essa mente vai ficando muito sensível, ouve demais, imagina coisa, a área de imaginação é muito afetada. Essa área de construção de imagens, construção de ideias, o cérebro ele vai sofrendo tamanha alteração que a sua parte cognitiva, ela vai que é a parte, o que é a parte cognitiva? A parte de decisão, É onde a pessoa do lóbulo frontal,
pré-frontal ou frontal, né, e o lobo temporal, que é as construção daquilo que eu ouço, daquilo que eu vejo, né, daquilo que eu imagino, que é a parte decisória, de construção de imagens e decisão. Né? Eu construo as imagens, eu articulo, eu penso o que eu vou fazer, como vou fazer e depois decido. Então se a pessoa, ela até mesmo sem a droga, ela começa a sentir os efeitos dessa sensibilização cerebral. Que negócio maluco, né, pessoal? Então é importante você entender que aí você fala, nossa, mas ele tá falando sozinho. Isso já são traços e sintomas dos transtornos causados pela sensibilização cerebral. A pessoa começa a desenvolver traços de esquizofrenia, bipolaridade, borderline, depressão, transtorno de ansiedade, tudo por conta dessa sensibilização cerebral, que obviamente, com o passar do tempo, acontece esses sintomas. Como eu falei aqui, vamos lá, a pessoa imagina, né, não tem dificuldade de ficar num ambiente com muita gente, ouve vozes, vê vultos, transtornos de perseguição, né? Imagina que as pessoas estão perseguindo, começa a olhar no celular, né? Acho que tem um aplicativo aqui, isso e aquilo, tal, lá. Então, imagina o quanto isso, né, vai prejudicando a parte neurológica desse ser humano, no qual, aonde é para ele ter os efeitos funcionais, né, que é as áreas de associações, que é os padrões associativos, que eu já falei isso em outros vídeos, né? Que todo comportamento ele surge de um padrão associativo, no qual eu crio a imagem, né? Imagino como vai ser e associo essa imagem a um desejo, a um estímulo, a uma resposta neurológica. Então, assim, é importante você imaginar e entender isso. Né? Olha lá, essa pessoa vai se isolando, essa pessoa ela vai tendo novas formas de contextualizar o uso. Por exemplo, ela usa a droga para tentar diminuir esses efeitos. Conhece alguém assim? Que quanto mais ele está usando, mais paranoia ele está tendo, ele fala assim, nossa, eu preciso usar para tirar esses sintomas. Eu era assim, né? Usava a substância com a ideia de que aqueles sintomas que estavam me incomodando, de imaginar coisa, isso aqui é só loucura, é só paranoia minha, né? Eu tô vendo pelo fluxo, tô vendo que tá passando um vulto ali, ficava horas parado assim, ó, olhando para aquilo ali, imaginando, nossa, tem gente ali, tem gente falando de mim, aquela rodinha ali, estão falando de mim. É paranoias dos efeitos da sensibilização, resultados da sensibilização cerebral. E isso, família, só como que vai passar isso? Ele não tem mais volta? Ele nunca mais vai ser normal? Então aí que vem os perigos, né? E aí quando eu falei aqui da sensibilização, da contextualização de uso, a pessoa ela vai usando para diminuir esses sintomas. E ela não consegue parar, porque toda vez que ela usa, ela tem mais paranoia, ela ouve mais vozes, vê mais coisa, e ela usa de novo, e as coisas não se repetem. Vira um ciclo, né, no qual a pessoa não consegue se desvincular disso. Júnior, como fazer para isso ser interrompido? Pessoal, não tem uma fórmula secreta. Tem tempo de abstinência, ficar limpo, ficar sem a substância, não utilizar nenhum tipo de droga. Porque até mesmo quando a pessoa está nesse estágio, se ela é um usuário de cocaína ou de crack, por exemplo, e eu vou beber, pode ser que dê esses estalos aí, cerebrais, que a pessoa vê uma coisa, imagina outra, cria histórias fantasiosas, uma fala desconexa. Sério, Júnior, sério. Isso é perceptível dentro da elevação do quadro de dependência e, obviamente, dessa sensibilização cerebral. Então, famílias, não tem um conceito mais assertivo que longe das ruas, tempo de sobriedade, de ficar limpo, para você conseguir perceber qual nível esse ser humano está. Você é o pessoal aí da Estrela da Manhã, nossa estrelinha querida, nossa clínica, né? Que tem seu filho acolhido lá, até mesmo o pessoal que me acompanha aqui nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, no YouTube, né? No Facebook. Eu sempre falo sobre isso, né? Muitas das vezes as pessoas que chegaram nesse nível elevado de dependência, elas, na sua grande maioria, têm, né, esses sinais, esses traços comportamentais. Perceptível por conta do longo, né, processo de uso de drogas.
E a única forma de tratar isso é medicação e longe das zonas de risco, longe das zonas de uso. Essa pessoa que ficou totalmente intoxicada mentalmente, ela só vai melhorar com o tempo. Tem que ficar em abstinência, tem que ficar longe da droga, para ela poder ir melhorando. Tá bom, pessoal? E aí, semana que vem eu vou falar sobre prevenção, plano de prevenção recaídas, tá? É um tema também que muitas vezes as pessoas estão pedindo para mim. Eu já falei algumas vezes lá no meu canal no TikTok. Procura lá esses vídeos. Por essa semana é isso, a sensibilização cerebral e os estímulos gerados pelo desejo insano de continuar usando, né? É as partes da doença. A parte física da doença é a compulsão por não conseguir parar de utilizar a droga. A parte mental é a obsessão criada por esse desejo insano. Eu quero. A todo preço, mesmo sabendo os resultados negativos, Júnior, porque isso não tenho mais controle. E a parte espiritual é o ego, quando eu alimento a minha mente com falsas ideias de que daqui a pouco eu paro, né? Eu vou usar só mais hoje, porque hoje tá meio difícil, hoje aconteceu aquilo, e assim vai. De negociação em negociação eu permaneço usando e não consigo interromper o uso. Então, perceba os sinais. Se esse seu ente querido que se encontra nesse tipo de perfil de comportamento, tenha cuidado, porque é bem provável que essa pessoa, né, porque a doença vai evoluindo, que esses quadros possam ir piorando. Então busque ajuda, busque profissionais, né, busque um profissional psiquiatra para que as coisas possam ir se moldando e melhorando. Pessoal, uma boa noite a todos, que Deus abençoe. Até quarta-feira que vem, que nós estaremos com um novo vídeo, como eu falei, falando de plano de prevenção a recaídas. Deus abençoe.